Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Cálculo 2. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo sobre integrais. Vamos apresentar agora uma série de exemplos sobre integrais iteradas e também um exemplo, ou dois exemplos a respeito do cálculo de volumes, assuntos esses que nós vimos nos dois vídeos anteriores, né? No vídeo anterior nós vimos o Teorema de Fubini, que nos ajuda a calcular integrais duplas sobre retângulos sem a necessidade de nós utilizarmos aquele limite duplo, daquela dupla somatória que nos dá a definição de integral dupla sobre um retângulo. Né? Então dá uma olhada, se você ainda não viu, vídeo anterior, integrais iteradas, lá você vai encontrar o teorema de Fubini, né? Basicamente, exemplos. Vamos utilizar, então, o livro de cálculo do Stuart, o volume 2, né, que é relativo ao cálculo 2, e vamos utilizar a sua sétima edição, como nós já vínhamos utilizando até o momento. Né? Então, o primeiro exemplo é para calcular a integral dupla sobre este retângulo aqui, desta função aqui, ó, y, que multiplica seno de xy. Né? O retângulo, então, o x ele varia de 1 até 2 e o y ele varia de 0 até π. Né? Então, como nós vimos, uma das maneiras de você resolver essa integral dupla é calculando essa integral iterada aqui. Então, a primeira opção, a nossa primeira solução, né? Você pode observar que essa função aqui ela é uma função contínua, né? Então, ela é integrável, portanto, o teorema de Fubini ele se aplica. Uma das formas de você resolver esta integral é calculando essa integral iterada aqui, ó, integral de 0 a π, integral de 1 a 2, y que multiplica seno de xy dx dy. Né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nosso objetivo aqui, nessa primeira solução, é integrar esta função y seno de xy em relação a x. Né? Então, primeiro vamos determinar essa integral, calcular ela de 1 até 2, e depois nós vamos integrar o resultado, vamos integrar em relação a y, com y variando de 0 até π, tá certo? Bom, então vamos lá. Essa integral aqui, ó, y que multiplica seno de xy em relação a x, para essa integral, o y vai ser uma constante, né? Então, o y sendo constante, e integrando, então, ele poderia, digamos assim, passar para fora da integral, né? Aqui você usa uma simples substituição, chama x vezes y de u, usa o método da substituição, e aí você vai encontrar que essa integral aqui do meio, ela é menos cosseno de xy, então nós vamos calcular ela de x igual a 1 até x igual a 2. Usando o teorema fundamental do cálculo, então, vamos substituir o x por 2, menos essa função, quando nós substituirmos o x por 1. Então, vai ficar isso daqui. Essa é a integral de dentro aqui, a integral de 1 até 2 de y seno de xy em relação a x. Essa integral aqui você pode escrever ela como uma soma de duas integrais, né? A integral de menos cosseno de 2y é menos meio de seno de 2y. A integral do cosseno de y é seno de y, né? A antiderivada, né? Então, nós vamos pegar essas duas funções aqui e vamos calcular elas de 0 até π. Substituindo y igual a π nessas duas aqui, menos a substituição de y por 0 nessas duas funções. Fazendo esses cálculos aqui, fazendo essas substituições, nós vamos encontrar o valor 0. Tá? Bom, essa é uma forma de você resolver esse exercício. Né? Nós estamos pedindo aqui a integral dupla sobre o retângulo R. O fato de nós integrarmos primeiro em relação a x e depois em relação a y foi uma escolha nossa. E foi uma escolha relativamente feliz. Por que a escolha foi feliz? Porque as integrais que aparecem aqui não são integrais do outro mundo, né? Aqui, por exemplo, quando nós integramos em relação a x, nós utilizamos essa integral pode ser resolvida via uma substituição, chamando o xy de u, e aí você aplica lá os métodos
do cálculo 1 para resolver essa integral. Lembrando que o y é uma constante, né? Você trata ele como uma constante quando você está integrando em relação a x. Fazendo essa substituição, você chega nessa integral aqui. Essa integral, também você faz uma substituição, né? Chama isso daqui de u, se você quiser. Não, aqui, desculpa, aqui. Aqui você faz uma substituição quando você for calcular essa integral. Nem precisa, né? Aqui não tem muito o que se fazer. Mas pode usar, aqui você usa uma substituição, chama u de 2y. Aqui não tem integral de cosseno, a integral do cosseno é o seno e assim por diante, né? Então, basicamente, cálculo 1, não apareceu nada muito obscuro aqui. Agora, nós não precisamos resolver assim, porque se você for olhar, essa aqui é a solução 1. Se tem solução 1 é porque tem solução 2. Qual seria a segunda solução? A segunda solução significa, vamos trocar os limites de integração aqui e vamos primeiro integrar em relação a y, depois em relação a x, ou seja, vamos mudar a ordem de integração. Mudar a ordem de integração, observe como era aqui, ó, integral de 0 a π, de 1 até 2, da função dx dy, né? Agora vai ser a integral de 1 a 2, de 0 a π, da função dy dx, tá certo? Bom, observe, essa integral interna aqui, ó, essa integral de dentro, integral de 0 a π, y, seno de xy dy, ela já não é mais tão simples de ser calculada como a anterior. Aqui, ó, essa daqui era mais simples, porque quando você chamava isso aqui de u e derivava u em relação a x, isso dava y, né? Aí, pelo método da substituição, aparecia um y no denominador que se cortava, que acabava cortando com esse y aqui. Aqui não dá, isso não acontece, porque você tem um produto aqui, né? Então, aqui é a integral de y que multiplica seno de xy em relação a y. E aqui a integração é por partes, né? Então, aqui você tem que mudar a técnica de integração. Dá para resolver? Dá. Vamos lá? Então, como é que nós vamos fazer? Y nós vamos chamar de u, e portanto o du é igual ao dy, e o dv é essa parte aqui, ó, seno de xy dy. Né? Se isso daqui é o dv, então v é menos cosseno de xy sobre x, tá? Então, ó, só essa integral de dentro aqui, ó, integral de 0 a π, y seno de xy dy, essa integral de dentro, fica isso daqui, fica menos y cosseno de xy, né, sobre x, calculado de 0 até π, mais 1 sobre x, que multiplica a integral de 0 a π, cosseno de xy dy. Nós aplicamos a integração por partes aqui, né? Muito bem. Essa primeira integral aqui, ó, essa primeira integral te dá isso daqui, né? Te dá essa parte aqui. Resolvendo esta integral, você vai obter 1 sobre x quadrado, que multiplica seno de xy, com y sendo calculado agora de 0 a π, porque você está resolvendo essa integral aqui. Resolve essa integral e você chega, no final das contas, nisso daqui. Menos π, cosseno de π sobre x, πx sobre x, mais seno de π vezes x sobre x ao quadrado, tá? Observe, olha a dificuldade. Tivemos que usar aqui a integração por partes. Você lembra o que é a integração por partes? Então, dá uma olhada como é que é a integração por partes. Volta lá no livro de cálculo 1 e dá uma olhada, né? E agora, isso é só para a integral de dentro. Agora nós vamos integrar isso daqui. Nós precisamos da integral disso daqui em relação a x. Então, vamos integrar isso aqui em relação a x. Vamos começar com isso daqui, ó. Com essa primeira parte aqui. Integrando essa primeira parte, o que nós vamos fazer? De novo, por partes, nós vamos chamar u é menos 1 sobre x e o dv é π cosseno de π vezes x dx. O que nós vamos obter aqui? Quem vai ser o du? O du vai ser dx sobre x quadrado e o v vai ser seno de πx. Né? Então, aplica o método de integração por partes e você vai obter o seguinte: a integral dessa função aqui, que é essa primeira parte, né? A integral disso daqui
fica menos seno πx sobre x menos a integral de seno de πx sobre x quadrado em relação a x, tá? Agora observe, essa parte aqui, ó, nós vamos passar lá para o lado esquerdo. Integral da soma é a soma das integrais, ou a soma das integrais é a integral da soma. Então, passando isso aqui lá para o lado esquerdo e usando propriedades da soma de integral, nós temos que a integral dessa função aqui é igual a menos seno de πx sobre x. A questão é que essa função que está aparecendo aqui, ó, tá vendo essa função aqui? É exatamente essa daqui. É exatamente a mesma. Dá uma olhada. Essa é igual a... é igual a esta daqui. Percebeu? E lembra que nós tínhamos que integrar essa parte aqui em relação a x? Então, calculamos aqui indiretamente a integral desta função aqui. Vai dar menos seno de πx sobre x. Tá? Então, como nós tínhamos que integrar isso daqui de 1 até 2, e nós descobrimos que essa integral é igual a isso daqui, então nós vamos vir aqui e vamos substituir, né? Então, integral de 1 até 2 desta função, que é igual à integral dessa, que é isso aqui, vai ser menos seno de πx sobre x, calculado de 2 até 1. Fazendo a substituição, nós vamos ter menos seno de 2π sobre 2, mais seno de 2π, mais seno de π, desculpa, isso vai dar 0 mais 0, que é igual a 0, tá? E aí você vai falar assim, mas isso deu a mesma coisa que nós encontramos antes. Isso vem do teorema de Fubini, né? Quando a função é contínua, não importa a ordem de integração na integração iterada. O resultado vai ser o mesmo, tá? E, portanto, por esse teorema de Fubini, tanto faz se você usa este método aqui, essa integral iterada, ou se você utiliza essa integral iterada aqui para calcular. Você que escolhe. Qual você prefere? A primeira solução ou a segunda solução? Sei, eu prefiro a primeira, justamente porque só apareceu integral por substituição. Aqui nós tivemos que usar 2 vezes a integração por partes, que, convenhamos, é muito mais difícil de se aplicar do que simplesmente uma substituição, tá? Então, isso que acho que eu falei sobre isso no vídeo anterior, né? Escolher a ordem de integração, se está ficando muito difícil integrando primeiro em relação a y e depois em relação a x, se você percebeu que está ficando muito difícil, troca a ordem. Troca a ordem. Calcula a integral primeiro em relação a x, depois em relação a y. Vai que seja mais fácil, né? Que é o que aconteceu aqui. A primeira solução ficou muito mais fácil do que a segunda, no meu ponto de vista. Provavelmente no seu também, porque deu muito mais contas, né? Então, ficou muito difícil, troca a ordem de integração. Mas cuidado, isso é só para funções contínuas, que em geral são as funções que nós estamos tratando aqui. Joia? Gostou da dica? Muito bem. Outro exemplo, então, é para calcular o volume do sólido, que é limitado pelo paraboloide elíptico que tem essa equação aqui, z igual a 16 menos x quadrado menos 2y quadrado, e que é limitado por esses dois planos, pelos planos coordenados, pelos 3 planos coordenados, e por esses dois planos aqui, x igual a 2 e y igual a 2. Então, nós queremos isso daqui, ó, tá? É isso que nós queremos a parte do primeiro quadrante. Então, o sólido que nós estamos procurando o volume é o sólido que fica abaixo do gráfico deste paraboloide e que está limitado por esse quadrado aqui, ó. O x variando de 0 até 2 e o y também variando de 0 até 2. Este é o sólido do qual nós estamos procurando o volume. Abaixo desse gráfico, acima deste quadrado, 0,2, cartesiano 0,2, lá no primeiro quadrante. Beleza? Bom, então, o volume, como nós já vimos, é a integral dupla sobre o retângulo da função, né? E aí, cara, você escolhe, né? Escolhe o que você quer fazer. O livro, por exemplo, optou em primeiro integrar em relação a x e depois integrar em relação a y. Quando é polinômios, em geral, tanto faz qual que você vai integrar primeiro. Polinômios dá mais trabalho quando você tem funções exponenciais, logarítmicas,
as trigonométricas aparecendo, aí dá um pouco mais de trabalho. Quando é polinômio, funções polinomiais, em geral, não importa muito, tá? É indiferente. Mas vamos lá. Integrando primeiro em relação a x, ó, 16 é uma constante, 2y é uma constante, você trata como uma constante. Então aqui a integral vai ficar 16x menos integral de x quadrado é 1/3 de x ao cubo. Aqui você utiliza a regra do tombo, né? Soma primeiro e depois divide. Soma 1 no expoente e multiplica por 1 sobre o expoente, né? Beleza. A regra do tombo, né? Isso aqui é uma constante. A integral da constante em relação a x é a constante vezes x, né? Isso aqui calculado de 0 até 2. De x igual a 0 até x igual a 2. Substitui x por 2 e depois substitui x por 0. Quando você substituir x por 0, vai zerar. Então basta que você substitua por 2. Fazendo as contas aqui, você vai obter 88/3 menos 4y ao quadrado. Tá? Então você vai ter que integrar esta função agora em relação a y e calcular de 0 até 2. Essa primeira constante aqui, integral, vai dar 88/3 de y. E aqui, lembra, soma 1, então vai ficar y ao cubo, dividido por 3. Né? Então vai ficar 4/3 de y ao cubo. Faz a substituição por y igual a 2. Quando fizer a substituição por y igual a 0, vai zerar. Né? Então basta substituir por 2 o y e você vai obter então um volume igual a 48. Né? Então você observa o seguinte, olha que coisa interessante, né? Essa superfície aqui é uma superfície relativamente irregular, né? É bem irregular, por sinal. Mas o volume dela dá um número inteiro. Que coisa interessante, né? Em geral, você olha isso aqui e você fala, vai dar um número, sei lá, uma fração, um número com vírgula, alguma coisa assim. Não, deu um número inteiro redondinho, né? Muito bem, para finalizar, olha só, algumas vezes vai acontecer da sua função f de xy ser o produto de uma função que depende só de x por uma função que depende só de y. Isso, de vez em quando, isso acontece. Né? A sua função é um produto de uma g de x por uma h de x. Tá? Num retângulo, vamos considerar um retângulo AB e CD. O AB varia de A até B, o y varia de C até D. O que nos diz o teorema de Fubini? Ele diz o seguinte, ó, a integral dupla sobre esse retângulo é essa integral iterada aqui, ó, integral de C até D, integral de A até B, g de xy é g de x vezes h de y, dx dy. Tá? Beleza. Integrando primeiro aqui em relação a x. Então vai ficar isso daqui. Ó. Primeiro integramos em relação a x e depois nós vamos integrar em relação a y. A questão aqui, ó, camarada, é o seguinte. Este y aqui, como você está derivando em relação a x, y é uma constante, então h de y você trata como uma constante. Tratando ela como uma constante, nessa integral aqui do colchetes, ela passa para fora, porque ela é uma constante. Certo? Então, passou para fora, virou constante. É constante? Desculpa, é constante, passou para fora da integral. Beleza? Joia? Ok. Tá. Quando você vai calcular esta integral aqui, ó, isso aqui vai te dar um número. Por quê? Olha, porque você vai pegar a antiderivada da g, vai substituir por b e vai subtrair da antiderivada calculada em a. Isso vai te dar um número. Ah, oba! Então o que está entre parênteses aqui, ó, o que está entre parênteses é um número. É uma constante. Ah, é uma constante? Então eu vou passar ela para fora dessa integral aqui que eu quero calcular. Ela é uma constante? Então beleza. Essa integral aqui de dentro, que é um número, eu posso passar para fora dessa integral que eu quero calcular. Integral de C até D, h de y vezes ela dy. Tá? Passei para fora. Tá? E aí, olha só, o que eu vou ter que calcular ainda?
isso daqui, ó, integral de C até D, H, Y, dy. Moral da história, ó, esta integral dupla sobre um retângulo é igual ao produto dessas duas integrais aqui. Integral de A até B da G, de x dx, vezes a integral de C até D, de H dy, tá? Então, isso para funções que são um produto de uma função que só depende de x por uma função que só depende de y. Neste caso, a integral do produto é o produto das integrais. Você tem que tomar cuidado aqui, ó, com os limites de integração, né? Como o x varia de A até B, e o x está variando de A até B, então quando você vai calcular a derivada de g de x, é de A até B. O y varia de C até D. Opa, então você vai integrar h de y em relação a y de C até D. Tudo bem? Ficou claro? Muito bem. Isso é fabuloso. Isso é fabuloso. Porque quando você tem um produto assim, a integral do produto é o produto dessas duas integrais. Vamos aplicar isso neste retângulo aqui, para esta função aqui, ó, seno de x vezes cosseno de y. Observe, nós estamos com uma função de duas variáveis, que é o produto de uma função só de x vezes uma função só de y. Essa é a nossa g de x, essa é a nossa h de y. Para nossa alegria aqui, ó, o x varia de 0 até π sobre 2 e o y também de 0 até π sobre 2. Então, essa integral dupla aqui, que é a integral do produto, é a integral de 0 até π sobre 2 da g de x, que é o seno de x, vezes a integral de 0 até π sobre 2 da h de y, que é o nosso cosseno de y. Tá? Essa integral aqui, ó, vai dar menos cosseno de x, calculado de 0 até π meios. Essa integral aqui é seno de y, calculado de 0 até π meios. Fazendo as substituições aqui, você vai encontrar 1 vezes 1, que é igual a 1. E observe uma coisa interessante aqui, ó, né? Como o seno e vezes cosseno são o seno de x vezes cosseno de y, ele é maior ou igual a zero neste retângulo aqui, para este retângulo, seno vezes cosseno, seno de x vezes cosseno de y é maior ou igual a zero. Então, essa integral aqui que nós acabamos de calcular, ela representa o volume do sólido que está acima do nosso retângulo. Aqui está o retângulo de 0 até π sobre 2, 0 até π sobre 2, e está abaixo do gráfico desta função. Então, este é o volume deste sólido aqui, ó, é o que nós acabamos de calcular. De novo, olha, um sólido completamente irregular, no entanto, quando nós fomos calcular o volume dele, deu um número inteiro redondinho. É inacreditável, né? Com isso, chegamos ao fim desse vídeo. Alguns exemplos, algumas aplicações, e especialmente, fique na sua cabeça isso, né? Se você quer calcular a integral sobre um retângulo, e você começou a calcular a integral primeiro em relação a x, para depois integrar em relação a y, e começou a ficar muito difícil, inverta as integrações. Tente integrar primeiro em relação a y e depois em relação a x. Talvez a coisa melhore e as integrais envolvidas sejam um pouco mais simples e você não precise usar técnicas muito avançadas ou técnicas muito chatas de integração. Tá bom? Bom, dito isso, um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.